Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InnovTalks. Hoje connosco temos a Ana Catarina Gomes, a CEO da CBR Genomics. Olá, Ana. Antes de mais, obrigado por teres aceito o meu convite para podermos falar aqui um pouquinho. Olá, João. É um prazer estar aqui presente e também agradeço o vosso convite. Ora, é essa. Bem, o tema de hoje será, sobretudo, à volta do ADN. Um tema que me parece muito interessante, mas pouco falado. E, portanto, provavelmente temos aqui temas muito interessantes e histórias para conhecer dentro daquilo que é a aplicabilidade de uma série de tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos. E, portanto, se calhar começando um pouquinho por aquilo que tem vindo a ser o teu percurso e da CBR Genomics, podes contar-nos, dar-nos aqui os principais highlights daquilo que tem vindo a ser quer o teu percurso profissional, quer o surgimento da CBR e aquilo que tem vindo a ser também a sua evolução ao longo dos últimos tempos. Ora bem, enquanto pessoa, do ponto de vista do meu percurso profissional, eu sempre estive muito ligada à parte da biologia molecular. Eu sou bioquímica por formação, depois fui fazer doutoramento na área da biologia molecular, na parte mesmo da descodificação do código genético, portanto uma biologia molecular muito fundamental. Fiz doutoramento em Aveiro, Oxford, Barcelona, passei por esses 3 sítios durante um período de cerca de 5 anos. E depois disso decidi decidir um bocadinho da ciência pelo conhecimento. Eu sou uma apaixonada pelo conhecimento de modo geral, e iniciei um projeto e tive a oportunidade de trabalhar na altura no Biocant, mas para levar a ciência para as empresas. Portanto, eu diria que ali há um espaço, eu contabilizo a minha vida em ciclos de mais ou menos 10 anos, houve ali um momento em que eu estive muito envolvida na transferência de conhecimento e na utilização de conhecimento em articulação com as empresas, e para tentar levar e acrescentar valor por via do conhecimento aos processos das empresas. Foram anos, estamos a falar entre 2007 e 2016, foi a altura em que eu estive no Biocant. Foram anos extraordinários do ponto de vista do desenvolvimento da biotecnologia, do crescer deste setor de atividade e da sua aplicabilidade transversal. A biotecnologia é um setor muito horizontal, com aplicações em variedíssimas áreas, desde a parte de medicamentos até à parte de alimentação, de ambiente, de oceanos. Portanto, há aqui basicamente são processos básicos biológicos, mas nós todos os dias comemos pão e não todos os dias, mas também bebemos vinho ou cerveja, e esses são os processos biotecnológicos mais ancestrais que existem, por exemplo. Depois houve um momento, mesmo estando aí, eu era investigadora e fazia ciência aplicada. Durante esse processo, e para poder melhor compreender a cadeia de valor das empresas com quem eu colaborava e para poder conseguir ter maior impacto do ponto de vista da valorização, acabei por tirar um mestrado, um MBA, na Porto Business School, e a partir daí foi um momento transformador, porque comecei também a incorporar muito e apaixonar-me pelos temas da economia, da gestão, que era todo um mundo que para quem vem da ciência é bastante desconhecido. Ao fim de algum tempo, e infelizmente gestão e ciência nem sempre conjugam muito bem, e a determinado momento tinha ali uma situação muito cinzenta. Nem era investigadora, ou quando estava com os meus pares investigadores eu era a mais gestora, quando eu estava com colegas de gestão eu era sempre a investigadora, e isto criava ali uma dissintonia. E nesse sentido foi um momento em que eu decidi que estava no momento de começar, mantendo para mim o fundamental foi sempre o tema do conhecimento e o setor do conhecimento, e eu decidi claramente parar a carreira da parte investigadora e passar e fazer a transição da carreira. Fui CEO do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, portanto uma instituição que trabalha 100% no setor do conhecimento e da ciência, e eu tive a oportunidade foi um teste de fogo, uma prova de fogo, para
para poder gerir, um desafio extraordinário com pessoas extraordinárias. Tive durante um mandato da administração que me convidou para lá estar, durante 2 anos, e depois disso vim para a CBR Genomics, e tem sido um projeto que eu acho que era o projeto da minha vida. Eu acho que é muito engraçado, porque em 97, quando eu entrei em bioquímica, houve um momento que eu tive na dúvida se teria feito bem, se teria feito mal, teria sido... Não havia emprego na bioquímica, que emprego é que um bioquímico tem? E lembro-me da minha mãe me dizer, epá, se é isso que tu gostas, e se não é lá aquilo DNA? E eu, mãe, isso é DNA. E a minha mãe dizia-me, em 1997, filha, DNA é o futuro, qualquer dia toda a gente vai ter o seu DNA, do ponto de vista de impacto da medicina e da maneira como nós tratamos da nossa saúde, o saber o que é que está nos nossos genes é muito importante. Isto é em 1997, mas em 2018 acabei por ter esta oportunidade de vir para a CBR Genomics e, de facto, tornar o futuro presente, porque eu às vezes costumo dizer um bocadinho que na ciência o nosso setor de atividade, além do conhecimento, é o futuro. Nós trabalhamos no futuro, nós vemos e acompanhamos o nascimento e a evolução de uma série de tecnologias, de conhecimentos que só vão chegar para o mercado daqui a 10 anos, mas nós estamos na raiz estamos na raiz de tudo. E depois saímos do laboratório e enfrentamos a realidade e tanta coisa que não bate certo. E portanto aqui decidi ter uma atitude um bocadinho mais proativa e aquilo que nós fazemos na CBR Genomics é muito, muito simples. Não é uma questão de tecnologia, nem tão pouco mais ou menos. É pegar todo o conhecimento acumulado que existe do ponto de vista de doenças genéticas, doenças hereditárias, para qualquer que seja a faixa etária, portanto há umas mais pediátricas, outras mais de jovens adultos, mas estamos a falar, por exemplo, de algumas doenças raras que são genéticas, de cânceres hereditários que são genéticos, lá está. Existe muito esta percepção de que as doenças genéticas são raras. Não são. Existem estudos, saíram agora uma série de estudos de agosto do ano passado que dizia e quantificava e dizia que 1 em cada 6 pessoas tem uma alteração num gene que é responsável por uma doença e cujo conhecimento nos pode ajudar a gerir melhor a nossa saúde, a mitigar ou mesmo atrasar o desenvolvimento da doença. E, portanto, a nossa missão na CBR Genomics, não só minha, mas toda a equipa, porque isto é um projeto muito coletivo, é exatamente levar este conhecimento e esta tecnologia às pessoas. Portanto, nós somos claramente uma empresa e a nossa missão é democratizar o acesso das pessoas a este conhecimento e a esta tecnologia que nós consideramos que já não é o futuro, tem que ser o presente. Certo, certo. É uma vantagem o conhecimento técnico na gestão da empresa, ou seja, ainda um pouquinho aquilo que dizias há pouco, em que em determinados momentos sentias no meio da ponte, entre aspas, no sentido em que tinhas conhecimento nos dois setores. Neste momento, no fundo, assumiste a gestão de uma empresa numa área que, e imagino que daí, há pouco dizias que era talvez o match perfeito, uma vez que, portanto, assumes o papel de gestora, mas numa área onde já foste investigadora e, portanto, na qual dominas perfeitamente. É uma vantagem competitiva nesse sentido? Absolutamente, absolutamente. Não só porque, sendo bioquímica, quando estamos a falar de um gene, eu consigo compreender o pathway, obviamente que eu não os sei todos, mas com 10 minutos de pesquisa e perguntando ao Google, consegue-se interpretar e consigo ir a fundo do ponto de vista dos mecanismos moleculares da ação, tentar perceber como é que as coisas funcionam, muito embora, obviamente, nós tenhamos geneticistas que fazem esta detecção. Eu não faço análise de variantes, eu não faço análise genética per si, mas do ponto de vista da inovação, do ponto de vista do puxar pela empresa, eu estou absolutamente envolvida nos processos daquilo que acaba por ser estratégico, não só do ponto de vista da tecnologia de análise, por exemplo, há muitos desafios. O desafio neste momento já não é tanto a sequenciação do DNA, ou seja, isso para mim é uma commodity, nós nem sequer temos laboratório, porque o CAPEX, os custos de investimento são gigantescos e a tecnologia está a evoluir tanto que é comum
que se comprar um equipamento e passado menos de um ano ele já está depreciado do ponto de vista tecnológico, já há outro equipamento no mercado que faz melhor e entrega melhor e depois ficamos presos àquele, não conseguimos acompanhar a evolução. E nesse sentido, ganha muito na sequenciação de DNA, ganha-se muito do fator escala e existem 3, 4 hubs internacionais que todo o mundo manda para lá e acaba por ter as questões da certificação, da qualidade, consegue entregar muito boa qualidade de DNA com as melhores práticas do mundo. E, portanto, o desafio neste momento não está na obtenção dos dados, nós enviamos às pessoas que queiram fazer a nossa análise um kit de recolha de saliva, as pessoas enviam-nos a saliva, nós tratamos da componente logística e enviamos para os laboratórios, para este laboratório específico, mas o desafio está, e é onde está o valor acrescentado, na interpretação dos dados. Porque eu costumo brincar um bocadinho, que as pessoas estão habituadas a ver aquelas imagens do Matrix com zeros e uns a cair, não é? Nós trabalhamos com código, é um código genético, não é binário, e para nós é ATCGs. O ATCG é uma representação de um elemento químico e, portanto, todo o nosso DNA está codificado sobre ATCG, ATTT, ATAT, ATCG, e, portanto, é da forma e da sequência nas strings é na sequência destas letras que depois nós vamos perceber se há uma alteração genética e se aquela alteração genética pode ou não ser responsável por uma doença, se é ou não é patogénica. O desafio está exatamente no desenvolvimento de algoritmos bioinformáticos para extrair o máximo de informação com base nestes mega fecheiros, estes fecheiros que têm gigas bases. Nós trabalhamos cada fecheiro tem, não em termos de tamanho de espaço, mas tem 20 gigas de letras ATCGs, portanto, para ver a quantidade de fecheiros, de letras ATC que nós vemos e analisamos. E, portanto, o facto de eu ter um background na área, não na área da bioinformática, mas muitas vezes nós temos discussões, a bioinformática, a genética, e dizemos assim, isto tem que ser possível encontrar, porque há desafios, é preciso melhorar muito os algoritmos da detecção e posso dizer, por exemplo, ainda na semana passada, nós conseguimos implementar e melhorar o algoritmo e detectar um tipo de variação de sequência que é muito patogénica, que não aparece neste tipo de dados e com muita frequência, e é preciso ter as coisas mesmo muito otimizadas e saber o que é que nós queremos mesmo para pôr. E eu acho que aí dá-nos claramente vantagem competitiva por via das outras empresas que também atuam no setor da genética, porque muitas vezes nestas componentes bioinformáticas usam os programas que foram desenvolvidos por terceiros e, portanto, a gestão não tem a capacidade de puxar mais pelos dados e de tornar perceber que aquilo é uma necessidade do mercado, perceber que aquilo é uma limitação tecnológica e, portanto, trabalhar junto com a equipa e estimular a que aquela necessidade do mercado seja encontrada e fazer o investimento de tempo e de recursos de computação para conseguir, por exemplo, chegar lá. E às vezes eu sinto muitas vezes no papel, e já trabalhei muito, eu durante os tempos que estive no Biocante, fui diretora de inovação do Biocante e trabalhei muito com pessoas que estão a fazer investigação. E eu, muitas vezes, aquilo que sinto é que as pessoas estão tão apaixonadas pela tecnologia que se esquecem do problema. E, portanto, tentam lançar projetos empresariais baseados naquela tecnologia. E aquela tecnologia normalmente é sempre extraordinária, é fantástica e resolve todos os problemas, mas depois falta o foco no qual é o problema específico em que tu vais focar, o problema específico que tu vais resolver. E aqui é um bocadinho, como conheço tão bem a tecnologia, e somos extremamente tecnológicos, mas eu estou sobretudo, e este é um chapéu de gestão, não é? E de gestão estratégica, tentar perceber e avaliar, estou constantemente a avaliar quais são as oportunidades, quais são os problemas, as pessoas que vêm falar comigo, a partir do momento em que nós começamos a emergir e dizer um bocadinho o que é que nós estamos a falar, há pessoas que vêm ter connosco e há pessoas que têm problemas e têm dúvidas e têm questões, e nós temos que dar resposta a essas pessoas, porque
são às vezes demasiado graves e demasiado impactantes e às vezes irrita-me nós não conseguirmos dar essa resposta e somos muito tocados por alguns tipos de casos que não têm respostas e é angustiante e, portanto, depois eu levo isso para a equipa e digo, mas como é que é possível? Nós temos que conseguir fazer aqui e darmos assim e faço mesmo sugestões do ponto de vista e se virmos desta maneira e se virmos daquela maneira. Certo. Bem, tentando traduzir isto para uma linguagem mais acessível a quem nada percebe sobre o tema, como é o meu caso, e portanto, esta é a parte em que eu posso começar a espalhar ao comprido, e se o fizer, por favor, corrija-me. Mas basicamente, se calhar puxando aqui um pouquinho a cassete atrás, simplificando um bocadinho a linguagem, no fundo o ADN é como se fosse o código-fonte dos humanos, não é? Uhum. Portanto, é onde tudo está programado. Dos humanos e de toda a vida. A beleza Certo. do DNA é que é universal. O código é exatamente o mesmo se estivermos a falar de uma bactéria, se estivermos a falar de um vírus, se estivermos a falar de um cão, se estivermos a falar do trigo, se estivermos a falar do humano. Okay. A única coisa que varia é o script, é a maneira como ele está codificado, mas a molécula base é exatamente a mesma. Okay. E no fundo, nós conseguimos, humanidade, não é? Sequenciar a primeira vez, portanto, descobrir no fundo como funciona o ADN há relativamente poucos anos, não é? Há cerca de 70 anos, uma coisa do género, o que é pouco face ao tempo em que existe vida na Terra. Não é? Sim, o DNA foi descoberto em cerca de 1950, mas depois de se descobrir a molécula, houve muita investigação para perceber como é que a molécula codifica o genoma humano e para se perceber até um bocadinho a evolução, o primeiro draft, a primeira sequência, o primeiro blueprint daquilo que era o genoma humano foi publicado, creio que nos anos 2000, no virado do milénio, mas só para se perceber, entre o primeiro draft do genoma humano e a sequência completa do genoma humano foi em fevereiro deste ano. Passam mais de 20 anos. Eu tenho aqui tem aqui um número de que essa sequenciação custou a primeira 3 mil milhões de euros para fazer completamente e que agora a tecnologia será naturalmente fará com que seja bastante mais acessível e a partir daqui é que podem surgir ou têm surgido todas as inovações secundárias, não é? Ou seja, à volta desta inovação primária, que foi a sequenciação a primeira sequenciação de ADN humano, creio que é humano, se estiver a dizer alguma maneira, corrija-me, por favor. Sim. Foi nos anos 2000, sim. Agora, portanto, a partir daí há todo um potencial de inovações secundárias, que no fundo é onde também vocês se inserem, não é? Ou seja, na prática, o que é que vocês conseguem fazer, até porque já existem casos concretos, específicos, onde vocês atuaram e ajudaram. Conheço, por exemplo, uma história associada ao Hospital Pediátrico de Coimbra, creio eu. Uhum. Podes contar-nos um pouquinho, ou seja, no fundo, a aplicação, aquilo que vocês fazem, a aplicação prática, não é, disso, e este exemplo, por exemplo, que eu falei do Hospital de Coimbra, onde vocês conseguiram solucionar algo que há alguns anos já procuravam uma solução sem sucesso, não é? Exato. Ora bem, eu dividi o ciclo da inovação basicamente em 3 grandes passos, em 3 grandes fases. Primeira fase, tecnologia e desenvolvimento tecnológico e baixo de custos. Houve imensa, é por isso que eu há pouco dizia que as máquinas e os equipamentos ficam depreciados muito rapidamente, porque do ponto de vista tecnológico para obter os dados, dos últimos, eu diria que ali entre 2005 e 2015 eram surpresas quase todos os dias e eram pessoas a chegar mais à frente e mais além do ponto de vista tecnológico. Isto veio baixar os custos. Ao baixar os custos, permitiu, numa primeira fase, que a investigação utilizasse esta tecnologia para gerar a segunda fase, que é conhecimento. E, portanto, neste momento até estamos num pico onde há cada vez mais papers publicados e há cada vez mais conhecimento disponível. Estamos então na terceira fase, que é aí que a CBR acaba por se posicionar, que é levar toda esta tecnologia que já está a um custo acessível e levar todo o conhecimento existente para as pessoas e impactar
na vida das pessoas. Portanto, eu diria que este será o grande ciclo. O que é que nós fizemos? E só para ter uma noção da redução de custos. No início dos anos 2000, por exemplo, ou até mesmo em 2010, uma sequenciação de um conjunto de 6 genes poderia chegar, dependendo obviamente de quais eram os genes, poderia chegar a custar 4, 5 mil euros. Neste momento, nós com um serviço que basicamente se posiciona ali nos 1.000 euros, nós conseguimos sequenciar 20 mil genes. E, portanto, isto faz a diferença toda do ponto de vista da parte do conhecimento. O que nós fizemos com os hospitais da Universidade de Coimbra foi a prova de conceito desta abordagem. E se nós, já que é tão mais barato e que já existe tecnologia que permite baixar estes custos para cerca de 1.000 euros, se nós sequenciarmos os 20 mil euros, se nós sequenciarmos os 20 mil genes das pessoas, armazenamos os dados e depois utilizamos estes dados para resolver casos, tanto numa ótica mais preventiva, para perceber se aquela genética que é preta e branca e que as pessoas têm a mutação vão desenvolver a doença, dar uma resposta ainda antes da primeira manifestação dos sintomas, que é muito importante, por exemplo, em algum tipo de cancros, como depois uma genética mais reativa, uma genética mais para explicar a sintomatologia das pessoas. O trabalho que fizemos com os hospitais universitários de Coimbra, com o Hospital Pediátrico, o diretor de serviço com unidade genética, que era o professor Jorge Saraiva, é o diretor ainda, utilizámos esta abordagem num conjunto de 62 crianças muito desafiantes, porque já estavam há muito tempo no limbo do diagnóstico, e sem respostas clínicas. Ao utilizar esta tecnologia, nós conseguimos inclusivamente, como é muito diferente da tradicional, eu faço uma comparação muito simplista. Aquilo que normalmente se faz é pesca à linha, ou seja, há uma suspeita clínica e perante aquela suspeita clínica vamos analisar as alterações que são conhecidas nos genes relacionados com aquela suspeita clínica. É muito à linha em que o isco é muito detalhado. O que nós fazemos é um bocadinho diferente, fazemos pesca de arrasto, ou seja, sequenciamos tudo e sequenciamos todas as bases. E depois vamos perceber se há alguma alteração patogénica que seja responsável pela doença, que possa justificar aquela doença e, portanto, dessa maneira conseguimos inclusivamente descobrir alterações novas. Certo. Extraordinário do projeto. Desculpa interromper, doença que a essa data não se sabia qual era, certo? No não, fundo... em alguns casos até houve um caso muito, muito significativo, até que a doença, do ponto de vista da sintomatologia, não havia grande espaço para dúvidas, era um Angelman. É uma doença muito bem conhecida e caracterizada do ponto de vista pediátrico. O problema é que foram feitos vários despistes para Angelman e eram sempre inconclusivos e nunca aparecia. Qual foi o desafio neste caso em concreto? É que a alteração era uma alteração nova, que não estava descrito. E como não estava descrito, não justificava, havia sempre este desafio de tentar perceber qual era a origem molecular da doença, e era um caso bastante complicado até, porque depois havia mais irmãos, um irmão saudável, outro irmão doente também, com a mesma manifestação clínica, portanto havia aqui claramente uma base genética, e o descobrir e o resolver o caso molecular é muito tranquilizador para a família no sentido de perceber, por exemplo, ok, o filho que está saudável nunca vai ter, naquele caso em concreto, não tinha a mutação, e ao não ter essa mutação, a sua descendência será 100% saudável. Isto dá respostas muito importantes, portanto, o saber a causa molecular, certo, o saber a alteração genética responsável pela doença, não só é importante do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista psicológico e do apoio que traz à família. Nós é importante percebermos que as doenças genéticas são doenças que não afetam só o indivíduo, afetam a família inteira e, portanto, é preciso ter esta abordagem de família. Certo. Nós vamos, imagino, ainda não estamos nesse ponto, mas nós basicamente existem dois tipos de manipulação genética, creio eu. Umas que são somáticas e outras germinativas, ou seja,
e era aquilo que dizias há pouco, estas segundas são transmitidas aos descendentes, não é? Ou seja, estão no código genético que é passível depois de ser transmitido aos seus descendentes. As outras não, ou seja, as outras... E depois existe uma outra dimensão ainda que tem a ver com a terapia ou tem a ver com o eventual melhoramento genético. Ou seja, neste caso estamos a falar de um caso, concreto, de um estudo, não é, que foi feito para um número elevado de crianças que tinham, creio que a maior parte delas tinham sintomas, mas não sabia exatamente qual era a doença, é isso? E que já há vários anos procuravam pelos meios convencionais, procuravam uma resposta e não existia essa resposta. E a sequenciação do seu ADN permitiu, numa parte dos casos, creio que significativa, identificar especificamente qual era o problema. No fundo é isso que estamos a falar. Isto é uma prática, isto foi um estudo em específico, não é? que já mencionaste no Hospital de Coimbra, mas isto é algo que é já uma prática comum no nosso sistema de saúde. São casos mais específicos, ou seja, quando é que esta tecnologia estará acessível a todas as situações semelhantes a esta? Dividida a pergunta tem tantas componentes. Indo um bocadinho lá mais atrás, quando falavas nas alterações somáticas e nas alterações germinativas, é muito importante as pessoas perceberem isto, que é aquilo que é germinativo é aquilo que vem desde a semente, ou seja, são as alterações que estão connosco desde o momento da fecundação em que nós basicamente nos tornamos vida e é gerado um novo ser humano, é por aí que tem o termo germinativo. E todas essas alterações estão presentes em todas as células do nosso corpo. Portanto, é uma alteração que faz parte de nós. Estas são exatamente aquelas alterações em que nós nos focamos para tentar encontrar causas moleculares quando há uma doença ou quando há uma alteração, uma doença hereditária na família, são exatamente nestas que nós procuramos. As somáticas são alterações diferentes, são alterações mais complexas, são quase como que as alterações que vão acontecendo estão sobretudo focadas no cancro. Portanto, o cancro é uma doença onde o DNA e o núcleo das células fica maluco, divide-se, multiplica-se, arranja novos bocados, digamos assim, e portanto perde-se um bocadinho o controle da regulação da informação genética, e a partir daí há um descontrole celular e as células começam a proliferar e a crescer de uma maneira descontrolada. E portanto há claramente as alterações somáticas, cancro, linhas celulares, alterações germinativas que estão connosco desde toda a nossa vida. E há um outro conceito muito importante que é preciso desmistificar, que é nós vamos perceber, a tecnologia que fazemos é de sequenciação, ou seja, é de conhecer o que está. Ainda está longe o momento onde nós conseguimos ir fazer a edição genética e que vamos conseguir alterar a alteração, o código-fonte, digamos assim. Isso não é possível e isso levanta imensos problemas éticos e às vezes é por causa do medo que se pode fazer com este tipo de tecnologia que se barra e que não se avança no conhecimento que a tecnologia traz. O que é que nós acabamos por fazer e relativamente ao tema de já está disponível ou não? Ora bem, já é utilizada aliás, a genética é comumente utilizada em meio clínico, infelizmente não tanto como nós achamos que deveria ser. Ou seja, neste momento só muitas das vezes em last tier é que há, portanto, em última abordagem, quando já foi feita uma série de despistes e quando já foi identificada quando uma série de exames são inconclusivos, é que há uma suspeita de poder ser uma doença genética e é encaminhado para a genética. O problema é um problema de acesso e um problema de gestão de recursos. Por exemplo, Portugal tem cerca de 75 médicos geneticistas e a maioria deles, ou uma grande parte deles, tem mais de 60 anos. Portanto, estão já em fim de atividade profissional.
Abaixo de 60 anos, existem 44 médicos geneticistas, o que é significativamente e manifestamente insuficiente para se conseguir chegar a todas as pessoas. E depois existem fortes constrangimentos no acesso. Associada a isso também existe a percepção de que a genética é sempre cara e, portanto, a maior parte da comunidade clínica também evita utilizar e recorrer à análise genética porque existe uma concepção mental de que é muito cara e também é inatingível. E isto mudou, do ponto de vista tecnológico, mudou muito os custos, torna-se agora possível que seja, obviamente que não é uma análise barata, é uma análise na ordem dos 1.000 euros, mas já se torna acessível em muitos casos, portanto já é quase, está ao nível de um computador, de um telemóvel. O que nós queremos fazer é exatamente democratizar este acesso, é dizer às pessoas, isto já é possível, nós temos recursos, nós temos médicos geneticistas, temos uma equipa de genética molecular que é capaz de fazer esta componente de análise e, portanto, abrir o âmbito e começar a transportar para as pessoas esta tecnologia. Mas respondendo de uma forma, já é utilizada, aliás, estes casos que nós seguimos no hospital já tinham feito análises genéticas, só que tinham sempre sido análises genéticas inconclusivas porque procuravam o que era conhecido ou as alterações que estavam descritas e nós damos o passo à frente de termos a capacidade de identificar uma alteração que é patogénica, que vai causar a doença, mesmo que ela nunca tenha sido descrita na literatura. Ou seja, vocês prestam o serviço diretamente ao, chamamos-lhe assim, consumidor final, ou neste caso, são uma espécie de... e há pouco dizias, ou seja, nós não temos a nossa infraestrutura de saúde pública, não é? Não tem capacidade, não é? Com 44, creio que foi isso que disseste, médicos com menos de 65 anos nesta área não consegue dar resposta a tudo. Portanto, se uma determinada pessoa tem um determinado problema para o qual não encontra uma solução, uma resposta, pode chegar junto de vós diretamente e pedir, no fundo, para que vocês façam essa sequenciação genética, não é, da pessoa e tentem identificar algum ou o problema. Simplificando ao máximo, diria que sim, esta é uma área onde não existe prestadores privados que o façam. Nós, se quisermos uma consulta de qualquer especialidade, nós não temos resposta no público, encontramos resposta no privado, não é? E, portanto, de uma forma muito simplista, sim, as pessoas que tenham problemas podem vir ter connosco. Agora, mas o que nós não fazemos, ou melhor, o que é que nós fazemos? Nós damos a resposta genética e damos esse apoio na análise genética, nos casos em que se justifica, mas sempre em contexto clínico. Portanto, as pessoas podem vir ter connosco, as pessoas podem fazer a análise, mas fazem a análise se houver justificação clínica para o fazer. E nesse sentido, por exemplo, nós temos médicos geneticistas, nós até temos a consulta de genética clínica em telemedicina, e portanto acaba por chegar virtualmente a todas as pessoas. Portanto, nós estamos num misto de modelo em B2B2C. Ou seja, quando nós pensamos no mercado da genética, nós temos muito a genética clínica, que está muito no meio hospitalar, e temos, está muito ligada à gestão de saúde, claramente, e depois temos a genética direct to consumer, que é uma genética em que se recolhe um bocadinho de saliva e as pessoas fazem a análise por si, não é preciso um profissional de saúde a acompanhar, mas as respostas são muito no bem-estar. É uma nutrigenómica, portanto é uma análise que vai dar um plano, pode ser dali um plano alimentar mais adequado ao perfil genético das pessoas, é um plano de treino de fitness, portanto perceber se aquela pessoa é uma pessoa que tem, quais são os tempos de recuperação muscular da pessoa, as taxas de respiração solar, de metabolismo, etc. Mas, portanto, são sempre relatórios muito de bem-estar e nunca de impacto clínico. Nós estamos no meio destes dois segmentos, estamos a tentar criar um novo espaço de mercado em que estamos para as pessoas podem vir ter connosco, nós ajudamos a dar uma solução, mas uma solução focada na saúde e uma solução que é providenciada por profissionais de saúde e por médicos geneticistas e também a fazer o suporte. Há uma grande separação que é
Se estamos a falar de pessoas que já têm a doença, portanto já têm um problema, essas pessoas podem vir ter connosco diretamente encaminhadas pelo médico. Qualquer médico pode até fazer a prescrição da análise e nós articularmos-nos diretamente com o médico dessa pessoa. Estamos a falar de casos, por exemplo, de algumas crianças que já têm problemas de desenvolvimento, evidentes, algum tipo de doenças que se suspeita de que há uma resposta genética, e os médicos que acompanham aquelas pessoas podem prescrever os nossos serviços. Só uma pergunta, desculpa interromper. Os médicos estão, maioritariamente estão consciencializados para este tipo de solução genética ou seja, na base de, portanto, pessoa comum vai ao médico, seja no centro de saúde, seja no privado, o que quer que seja, a maioria dos médicos, ou um bom pedaço dos médicos, já estão consciencializados para estas soluções, como a vossa? Infelizmente, não tanto como nós gostaríamos. Nós temos muitas pessoas que, por exemplo, casos com histórias familiares de cancro muito conhecidas e de pessoas que vêm ter connosco e que nunca ninguém lhes falou na possibilidade de analisar, de fazer uma análise genética para perceber se o cancro era um cancro hereditário ou não, e fazer o rastreio daquela pessoa para perceber se aquela pessoa tem ou não tem a doença, o gene. Infelizmente não tanto como gostaríamos, porque há dois fatores que concorrem para isso. Primeiro, é sempre caro. As pessoas não falam nisto porque é muito caro. Não há esta noção de que os preços baixaram, os custos baixaram de uma forma muito significativa e que agora já não é tão caro, e sendo impossível dentro do SNS dar estas respostas, se calhar há famílias que têm a possibilidade e dar-lhes a elas essa possibilidade de decidirem se querem ou se não querem fazer esse investimento. Certo. Depois há o tema da comunicação. A genética, como nós falávamos no início, é o código-fonte. Ou seja, a forma de comunicar genética, existe esta percepção de que é muito difícil, que é preciso que o médico saiba qual é o gene e dentro do gene qual é a alteração, e nós quando fazemos uma comunicação de uma mutação, aquilo é ininteligível, não só para o comum dos mortais, mas mesmo do ponto de vista da prática clínica. Nós temos tido contactos com alguns médicos que dizem que quando chega uma pessoa que eles têm uma forte suspeita de que aquilo é genético, imediatamente enviam para a genética, porque eles nem conseguem ler o relatório, porque o relatório é tão ininteligível, que o relatório clínico, que eles não conseguem perceber, tem ali quase um código com zeros e uns, tem um relatório muito codificado, muito com a alteração, a descrição da alteração, o cromossoma nesta posição, qual é a base que devia estar, é um C pelo um T, mas e como é que isto se traduz na clínica? E o que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com esta informação? E, portanto, os próprios clínicos acabam por se sentir não tirar grande partido deste tipo de abordagem, porque na realidade recebem um reporte e depois não sabem o que fazer porque é preciso de facto um geneticista para compreender aquilo. Exatamente, porque é uma linguagem muito codificada. E é isso que nós tentamos fazer nos nossos relatórios. Nos nossos relatórios, obviamente que sendo relatórios clínicos, temos que fazer esta descrição mais formal e o que é aquilo do ponto de vista da caracterização da genética, e portanto tem uma componente tem uma área do relatório que pouca gente consegue interpretar aquilo, ou melhor, só os geneticistas é que conseguem interpretar aquilo, mas depois há a componente de interpretação, a componente da conclusão e o acompanhamento de aconselhamento clínico para seguir naquele caso, por exemplo, na cardiologia, na pediatria, e portanto de impacto traduzido para linguagem que aquele médico naquela especialidade consegue compreender. E essa também é uma melhoria muito significativa no tipo de relatórios que nós fazemos, que tem a ver exatamente com esta interpretação, e esta é uma barreira de linguagem, digamos assim, que nós estamos aqui quase que a traduzir o que é genético para o corrente. Sim. Aquilo que dizias há pouco do caso de uma pessoa que tem um cancro e poder rastrear, portanto, e não ter a noção de que esta tecnologia pode rastrear a origem do mesmo. Isto na prática o que é que significa? Ou seja, o que é que nós vamos partir do pressuposto que essa pessoa recorre aos vossos serviços, aos serviços de genética que permitam identificar qual a origem e se é ou não depois, portanto, tem origem genética. O que é que se pode mudar, tendo essa informação nas mãos? O que é que se pode mudar? Há alguma coisa que se possa fazer ou é por mera curiosidade, digamos assim?
Há muita coisa que se pode fazer. O que